Eu quero convidar o nosso próximo palestrante, o Lucas Pestalozzi, Business Expert da HSR. O Lucas, com mais de 15 anos de experiência atuando em pesquisa de mercado, ele vem analisando consumidores do segmento de tecnologia, telecomunicações, healthcare, através de profundo conhecimento em comportamento do consumidor e como ele impacta os negócios. O Lucas está por aí? Está ali se preparando? E o Lucas vai falar para a gente, o título da apresentação dele é se a gente está conseguindo medir ou entendendo o coração dos nossos consumidores. Obrigado. Alô? Oi, boa tarde. Ainda bem que teve essa competição pós-almoço, assim não fico com a responsabilidade de acordar todo mundo, né? E aí outra coisa que eu fiquei pensando aqui, que eu tenho mesmo que agradecer ao pessoal do Green Book. Eu acho que não pelo politicamente correto disso só, mas é mais o que seria do mundo sem os visionários, né? O evento acho que fala muito disso. Então, realmente, deve dar um medo fazer um evento desse. Você vir aqui, o pessoal lá dos Estados Unidos vir aqui para o Brasil e correr tudo isso, vocês estão de parabéns aí. Um evento muito bem feito, é um prazer estar aqui. Bom, agora eu vou explicar um pouco só porque eu botei essa animação besta aqui. Não é para hipnotizar todo mundo pós-almoço. Mas, na verdade, eu não me proponho aqui a provar porque a emoção é importante, a razão versus a emoção, até porque eu acho, peguei uma anotação e minha memória é muito fraca, então eu vou precisar do meu telefone aqui para ver, mas que falava assim, os olhos, era do pessoal da Ginger agora, olha só, falando que minha memória é ruim, os olhos para ver e o coração para escolher. Então, acho que a questão, e muito do que a gente vê quando a gente vai analisando a parte das emoções, é que a gente chega em lugares até óbvios, porque todo mundo sabe que a emoção é importante. Todo mundo sabe, todo mundo faz campanha baseada nisso. Tem a prova lá do IDA que fala do quantos comerciais voltados para a emoção têm tido mais retorno, mais inclusive lucratividade do que os demais. Então, é menos provar isso, mas é falar que ela está até nas coisas bestas. Por exemplo, a gente parece que esse heart aí, que o texto está indo um pouco para trás, né? Na verdade, a imagem está vindo para frente e nos dá sensações. E por mais que a gente se force a falar, ela está parada lá, você fica com aquela maldita impressão de que ele está indo para trás. Por quê? Porque o corpo ele trabalha de formas diferentes. Então, eu vou estar falando disso hoje, só para contextualizar num slide, o que é a mensuração da emoção. A gente tem 3 principais formas, tem até mais ali. Ele começou com o fMRI, que é a ressonância magnética, depois vem para o eletroencefalograma. Tem também, a que eu vou usar, o que eu vou estar mostrando aqui hoje é com a Facial Recognition, que até, olha, é reconhecimento facial, não estou falando de emoção, mas ela capta por trás, eu vou falar um pouquinho só disso. O que acontece é o seguinte, qual é melhor, qual é pior? Depende, como tudo. Como até o no-line que a gente estava discutindo, que a Susana falou, tudo depende de como se utilizar isso. A vantagem que eu vejo, e vou colocar aqui do reconhecimento facial, no caso, é só porque a gente ganhou escalabilidade. A partir do momento do ano passado que essa tecnologia aí, que está à disposição de todos, foi colocada na própria webcam, então ficou tão fácil quanto assistir vídeo no YouTube, que é a nossa audiência e tudo mais. O que eu vou estar falando aqui se baseia um pouco disso. E aí, se eu vou falar de audiência, estamos no Brasil, nada melhor do que falar do carnaval, né? Eu vou falar aqui um pouco de umas campanhas, minha proposta não é tocar exatamente nas campanhas, mas vou falar um pouco delas, das campanhas de cerveja, que tem muito esse apelo emocional, e do carnaval. Quando a gente avalia elas, a gente faz um tracking com diversas categorias aí, todos os meses para avaliar as comunicações no Brasil. Quando a gente avalia elas, a gente tem esse tipo de curva. Então, ao pegar pelo reconhecimento facial, que a gente pega as principais emoções, que eu vou estar falando um pouco. Então, o cara é passive data. Ele está simplesmente assistindo aquele comercial e a gente está monitorando praticamente frame a frame. As campanhas, como a gente pode ver, todas elas são até bem avaliadas nesse momento, que é até natural. Algumas com uma performance melhor, elas conseguem subir com uma cadência maior, outras caindo. Aí está toda a questão da análise por trás. Quando a gente compara os resultados que a gente tem por esse outro tipo de coleta, né, que é passiva, versus o racional seria esse, basicamente, um ranking. Quando a gente pega o emocional, tem-se um ranking, então, muito parecido. Pô, legal que tem. Mas a gente fez aqui não é exatamente para ter o mesmo ranking, né, senão nem precisaria disso. O que outras coisas tem? Como a gente está num universo novo, a gente tem diversas outras oportunidades. Uma pergunta que sempre me fazem, que eu vejo, de certa forma, respondida pela questão da emoção, é muito, puta, quanto vale tal estrela, quem eu ponho no meu comercial e etc. O
que acontece? Se a gente analisa os momentos que o Neymar aparece numa campanha, o Gianecchini numa de financeira, por exemplo, a Megan Frost aparecendo, o quanto eles levantaram do engajamento, daquelas curvas ali de cada uma dessas pessoas. Sendo assim, a gente consegue avaliar exatamente o que eles trouxeram, o que eles agregaram ali sobre o enredo e todo o contexto. Sempre contextualizado dentro da própria campanha. Agora, estou falando do milagre aqui, deixa eu falar um pouquinho do santo, né, do que tem por trás. Eu acho que essa, para o nosso público aqui, talvez seja a parte mais interessante, que é falar um pouco sobre a teoria das emoções por trás. Aí a gente tem a Darwin, tem o Freud, tem o Ekman, que é aquele da série Light to Me, que é um dos grandes alavancadores de todas essas tecnologias agora. Tem o Plutchik, que eu gosto bastante da teoria dele. E o que acontece? Desde Darwin vinha a ideia de que as emoções eram inatas e universais. Como eu falei, às vezes a gente faz estudo aqui para chegar no óbvio, né? Porque eu com minha filha tenho 3 filhas, 2 cachorros e 2 gatos. Que era universal eu já sabia. A questão do inato também é que, para mim, é uma certa surpresa a comprovação, e é muito interessante, o estudo que fizeram era avaliando os atletas olímpicos ao vencer, perder, e as emoções que eles tinham nos jogos. E aí os paralímpicos. E você nota que a expressão é a mesma, né? Ela nasceu cega de nascença. E o sorriso é exatamente igual. Então, a expressão das emoções, ela de fato é inata e é universal. E, mais que isso, a gente tem 8 emoções primárias que se diz. Então, as emoções, elas partem de 8 emoções primárias que se combinam e aí dá uma infinidade de outras emoções. Quais são elas? Só para ter uma ideia, é a alegria, né? Então, alegria, tristeza, confiança e aversão, medo e raiva, surpresa e ansiedade. Ou seja, como tudo é um eixo, acaba tendo 4 dimensões principais ali para cada uma das emoções. Por que elas são, entre aspas, oposições? A alegria e a tristeza nos parecem mesmo opostas, é mais fácil de perceber, mas tem, por exemplo, o medo e a raiva, que também seriam o mesmo eixo. O que acontece para eles? No fundo, essas emoções, elas são uma função, tem um propósito nelas, é por isso que nós as sentimos. E qual que é? A da alegria é simplesmente você ter prazer naquilo, então você vai reter e vai repetir. A alegria de um alimento seria isso, se a gente fosse lá para a antropologia, seria para você ter prazer, se alimentar e sobreviver a isso. Então, elas seguem em toda a hierarquia de Maslow, cada um deles vai ter uma função relacionada a isso. A confiança é para você se aproximar, ter o suporte mútuo, e aí vai ter o sentimento de grupo. Confiança é outra emoção muito importante em termos de comunicação. O medo, obviamente, é a fuga. Antes de pensar, já só me diz aqui que pode ser um problema. A surpresa já não, é para e pensa nisso aqui. Para, se deu tempo de parar e entender o que está por trás. Opa, essa é uma que eu vou falar bastante em comunicação. Ela é interessante, porque ela leva a parar e sentir o que vai estar acontecendo. A tristeza é simplesmente o sentimento de perder um objeto, então você vai se prender àquilo, seja pelos outros ou pelo sentir mesmo, e aí tentar buscar mais, manter. A aversão seria espelho, se fosse veneno, vou mandar embora, então quando ele aparece também é muito mais um repúdio. A raiva, que eu falei, que combina com o medo, porque o medo te expele, te faz fugir. A raiva te faria atacar, destruir, ir para cima e conquistar aquela coisa. A ansiedade já seria o oposto da surpresa. Então, se a nos faz paralisar e pensar, a ansiedade nos faria, na verdade, evitar essa surpresa. Já começa a maquinar antes do que vai acontecer, os nossos business plans, né? Estaria mais ligado aqui, a antecipação. Bom, por trás de cada uma dessas 8, elas combinadas, e elas se combinam mais frequentemente com o que está ao lado dela, por isso que tem essa forma. Quando a gente vê a combinação dessas emoções, o que dá? Aliás, desculpa, aqui eu vou falar da intensidade da emoção, cada uma delas tem diversas intensidades. Então, tomando o exemplo da alegria, ela vai de um deleite, vai a um êxtase. E isso, combinado às emoções que estão ao lado dela, transforma em algo muito mais forte. Então, vamos lá, olha só, se a gente for falar... o que eu acho mais interessante é a alegria com confiança. A alegria com confiança é o que, na teoria das emoções ali, ele dá o amor. Se a gente for pensar em relacionamento, faz todo sentido, né? Fica até um pouco banal falar disso, né? Claro que é uma simplificação, mas é a confiança com a alegria que dá o amor. A confiança com o medo dá a submissão, que é interessante. Igrejas, para não entrar no debate ali, mas desde Faraó, coisa assim, usava isso, o medo com a confiança.
e você vai ter a submissão. Elas combinadas não. Eu vou falar um pouco da surpresa, só porque a surpresa com a tristeza, ela dá decepção. Então você está esperando algo, vem uma tristeza, realmente você se decepcionou com aquilo. A surpresa com a alegria dá o encantamento. Por quê? Porque elas se cruzam todas entre elas. Então a matriz é muito maior do que essa que eu estava passando aqui sinteticamente. Depois vai ter esse material para vocês, viu? Vai estar disponível ali para eles, mas para vocês não se preocuparem tanto que eu não vou passar cada um deles. Então o que acontece? Quando a gente avalia os comerciais, a maior parte dos comerciais, a emoção mais sentida ali é a alegria. Com 38% aqui, gente. O que é isso aqui? Seria a intensidade demonstrada dela, em média, 38%. Depois vem a surpresa. Depois vem os demais sentimentos ali. A surpresa com a alegria é dos mais utilizados e com bastante eficiência em comerciais. Para mostrar exemplo disso, sai um pouquinho de teoria, eu vou falar um pouquinho de prática, mais para a gente se divertir, que todo mundo gosta de ver um pouco. Vou passar um exemplo de comercial, alguns aqui. Vou soltar esse. Pode soltar, por favor. Eu não sei se sou eu que deveria soltar aqui ou aí, como você é incapaz. Esse é um comercial que passou de cerveja aqui. Ele fala da questão da sensualidade. Eu vou traduzir ele um pouco aqui, porque tem gente de fora, é legal ver. Ele chama a primeira vez de Deco Silva. Então é como se fosse a primeira vez do cara e está relacionado a ele beber a cerveja. A curva de cima são as mulheres assistindo, a de baixo são os homens. E é o nível aí de emotional bounding que está captando. Música, casting, estrela, humor, a hora que entra a cerveja. Ao poder ver essa sequência, a gente consegue mais facilmente entender a estratégia e a tática por trás, né? De novo, à disposição de todo mundo, aí não quero vender nenhuma ideia aqui. Mas o que acontece? Se a gente for perceber, isso é muito comum. As mulheres, de fato, têm maior expressão, maior sensibilidade, maior expressão das emoções. Também ia ser estranho se eu falasse o contrário. Agora, pelo menos para mim, foi a primeira vez que eu vi isso mais marcante. Mesmo num comercial que eu estou falando de cerveja, em que a crítica desse comercial poderia ser, putz, mas é sempre machista, né, por estar falando talvez abertamente de sexo. Não, as mulheres viram e gostaram bastante. O momento maior das mulheres, se a gente for ver aquela curva ali, o pico da mulher é aquela cena do rosto da Aline Moraes ali. Tem até uma parte que voa um pouco o cabelo, então é uma identificação totalmente positiva. Dos homens, olha o que os homens traduzem nesses picos dele aqui do comercial. Opa, eu vou... Praticamente bunda, perna, peito, vamos para o rosto. Como eu falei, ele tem uma natureza, estou fazendo uma brincadeira, claro, com a questão da sexualidade, não é sempre o efetivo, a gente vai ver alguns exemplos. A sensualidade aqui sim que é uma característica bem bacana. Aí depois vem para ele noticiando, tem uma cena ali que eu não sei nem se vocês marcaram, por exemplo, do cara chorando, você vê que é uma cena que poderia estar cortada ali, ela tem uma queda. O que acontece? A gente vai monitorar, vou falar só do amarelo e do rosa aqui, que é a alegria e a surpresa. Essa sequência aqui é uma cadência. Quem trabalha com teatro, com o diretor, sabe, você tem que dar uma cadência, você tem que ir trazendo coisas. Quando a gente vai tentar teorizar isso, é o seguinte, informação é informação só quando é nova, senão é notícia. Então seria isso, você tem que estar trazendo novidade para estar aprendendo, ainda mais em tempos de comunicação em rede. Bom, a alegria subida, então, ela passa essa ideia de cadência. Eu vou falar de um outro comercial também, pode soltar, também de cerveja, também trata a sensualidade, eu diria que um pouco mais aqui a questão da sexualidade, também o carnaval, então ele faz um bom uso, como se o carnaval fosse um treinamento, ele passou logo antes do carnaval, e ele falava que é um treinamento, é como se fosse um exército, tem que estar preparado para isso, é verdade, quem pula carnaval sabe que é uma maratona, né? Então, pode. Bom, aqui ele usa muito bem essa questão da surpresa com a alegria. Depois da surpresa, se vier a tristeza, é problema com a decepção. Com a alegria, ele capitaliza muito bem naquele enredo. Depois ele para um pouco de dar cadência, mas tudo bem, é um comercial curto. A primeira baixa que dá um pouco lá, principalmente pelas mulheres, é aquela cena mais nojentinha ali do capacete com coisa. E depois, quando vem as cenas, que são até mais explícitas ali, olha, do beijo, do cara com a mão na bunda lá da manequim,
e cortando, olha como ele já não tem, ele já começa a cair, ele não tem um efeito mais de sensual, ele está um pouco mais abusivo, então um pouco mais de cuidado ali. E um detalhe interessante é que entrou o logo da marca ali num bom momento, até levantando a campanha, isso é interessante. Eu vou mostrar rapidamente aqui só um exemplo de uma que era uma proposta de oferta, então o que acontece? Você puxa pela campanha o engajamento maior, e aí quando você usa mais a apresentação da oferta, praticamente invasiva ali no meio, a atenção já dispersa, ela derruba, volta a subir quando aparece o cara. Esse, eu não vou passar o comercial inteiro mais por causa do tempo, mas o que acontece? Ele fala de pagar contas no começo do ano. Ele vai indo bem, olha, o pessoal está chegando, uma família bonita, alegre, tipo margarina, assim, chegando no supermercado, no parquinho, de repente aparece a compra para pagar. Mais do que isso, aí começa a baixar. O que é aquele pico mais baixo ali? Olha só. É uma cena onde o pai aparece falando no celular, praticamente interpretando depois na engenharia de obra feita, alheio ali à questão da família. Então, se tinha uma cena ali que toda busca o positivo do parque e tal, você acaba matando muito com o detalhe do isolamento desse pai, justo que você estava querendo buscar, e consegue perceber facilmente. Então, é basicamente isso, só para lembrar um pouco, eu falei da cadência, falei da questão da surpresa com alegria, falei da questão de posicionamento de marca, que é interessante, como apresentar a oferta, e aí o todo lá, que é o timing. Ligado aí. Meu tempo foi também. Thank you, Lucas. We have a few minutes for questions. Here? Coming back behind you. Oi. Alô, oi. É uma dúvida prática. A gente viu um infográfico relacionando a intensidade de emoção a cada microsegundo lá do comercial. Eu queria saber só como é que é a captura disso. São ondas cerebrais? Como é que você relaciona que ali teve... Na prática, como é que é a coleta de dados disso? Aí eu vou falar especificamente de como foi feito esse, né? O que eu comentei, tem diversos modos de pegar. Esse particularmente que a gente usou aqui, que a gente usa, como a proposta é fazer um track então mais robusto, mais geral, o que a gente identifica como melhor é esse do reconhecimento facial. Como ele funciona? Você pega online, via painel, pela webcam da pessoa, ela simplesmente autoriza estar sendo reconhecida o rosto dela, a webcam sempre está marcada para o rosto, e aí ele monitora diversos pontos da face e pega a intensidade das emoções. As emoções, elas são involuntárias. A gente aprende depois a controlar elas, então a gente aprende no almoço de família a sorrir, esse tipo de coisa socialmente. Mas a emoção, esse que mensura, esse que foi calibrado, ele é da parte inata. A gente chama de facial recognition, que é o monitoramento através do rosto dele, pegando os pontos e vendo variações ali, então, pontuais. Claro que aí é toda a competência do software por trás. Are there any other questions? We have time for one more. Lucas, thank you very much. Thank you very much. You're very welcome.